Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, toda vez que eu solto um vídeo aqui e não é referente a Vasco diretamente, eu peço aí, dá licença, né? Peço vênia para falar aos meus inscritos. Aqui é um canal de Vasco, mas eu vou dar uma palavrinha aí sobre Botafogo e PSG, né? Bom, para começar, já falei isso aqui várias vezes, né? Era o time do meu pai, Botafogo. Várias vezes a gente foi ao Maracanã, né? Eu lembro de ter ido a um jogo com ele, 7 anos de idade, talvez 6. E aí era um Vasco e Botafogo. Botafogo estava 2-0, o Vasco estava perdendo, óbvio. Dinamite entrou no segundo tempo, fez 3. Vasco virou 3-2. E aí nesse dia deu um estalo, né? Sabe aquele estalo de toda pessoa que escolhe um time, ou então esse time escolhe você? Foi assim comigo. Vendo Dinamite, era camisa preta naquele jogo, era de noite, né? E aí meu pai não tinha ainda conseguido me fazer botafoguense, não tinha time definido, e do nada eu falei assim, pai, quero ser Vasco. E desse dia em diante, ele saiu comigo, comprou camisa, comprou short, né, bermuda, essas coisas, né? E foi meio que uma traição com o velho, né? O velho, todo pai leva seu filho ao estádio e tal, vai ver um jogo com seu filho, aguardando que ele possa, né, tentar fazer esse filho ser do mesmo time dele. Mas não deu. O Vasco escolheu o Marcelo, né? É inexplicável isso. Eu lembro como se fosse hoje o estalo, né? E eu, graças a Deus, consegui fazer 2 filhos vascaínos, né? Apaixonados pelo Vasco. Inclusive, mesmo sem ter muitas vitórias, né? Um nasceu em 2004, o outro nasceu em 2007. O de 2004 já era um pouquinho maiorzinho na Copa do Brasil 2011. O de 2007, pouca coisa, né? Não deve lembrar, mas o de que tem hoje 20, lembra. E aí é engraçado isso, né? Como a gente consegue fazer filho do nosso time. Meu pai não conseguiu fazer que eu fosse botafoguense, né? E mesmo sem ganhar títulos e tal, né? Vasco nessa draga aí desde 2003, um carioquinha. Depois 15, 16, 2 cariocas e a Copa do Brasil e mais nada, né? Bom, com relação a Botafogo e PSG, como eu falei que eu ia dizer sobre isso, algumas palavras, não é que eu vá torcer pelo Botafogo, né? Eu torço sempre pelo Vasco. Sempre lembrar do meu pai, o time do meu pai, é uma boa lembrança, né? Torcidas amigas, clubes que não tem problema algum, né? Quando se encontra na rua essas torcidas e tal. Mas eu vou torcer para que o Brasil seja representado aí, né? Bem representado contra o campeão da Champions, né? PSG, campeão da Champions, vai pegar o Botafogo hoje, 10 da noite. E aí vamos torcer, né, para que o Botafogo represente bem o Brasil, né? Em tese, o Botafogo é o atual campeão. Em tese não, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e o campeão brasileiro. E vai jogar com o campeão da Champions, né? É outro futebol? Não sei. Uns dizem que sim, outros dizem que não. As primeiras partidas aí, vi gente falando nos seus canais que o futebol está nivelado por baixo e tal. Tem Copa do Mundo, os primeiros jogos, os melhores times começam claudicando, né? Eu não vou lembrar agora se foi a Espanha ou a Argentina que perdeu pelo jogo da Copa e depois foi campeã, né? Mas vou torcer para que haja uma representação legal do Botafogo contra o PSG, friso, né? Os 2 títulos mais importantes do Brasil, ele ganhou no passado, a nível de Brasil, né? Brasileiro e Libertadores, contra o campeão da Champions, né? E ano passado, se tivesse o Almada e o Luiz Henrique, né? Melhor, se fosse ano passado, né? Com o Almada, com o Luiz Henrique, né? O arco e a flecha, né? Garantiria mais produtividade do Botafogo, que o Botafogo iria pontuar melhor, né? O Botafogo ano passado estava muito encaixado,
o técnico mudava o jogo durante a partida, isso é difícil, né? Ele quis sair, Botafogo está com outro técnico agora, mas vamos torcer para que o Botafogo possa performar aí, né? E para acabar esse vídeo aqui, não é porque o Vasco não está protagonizando coisas importantes que eu vou ficar aqui com invejazinha, com recalquezinho, ao contrário, né? Que os times do Brasil aí se deem bem, problema algum, né? Sou Vasco e não vou ficar aqui torcendo contra ninguém, isso não faz bem para o coração. Bom, para fechar esse vídeo aqui, né, uma grande diferença, né, da sorte. O Vasco pegou a 777, deu no que deu, e o Botafogo pegou o John Textor, né? Eu já vi 2 ou 3 jornalistas dizendo que o John Textor pensou em ir ao Vasco antes, chegou a conversar com o Vasco, é isso que eles dizem aí, não sei se é verdade, não vou ser leviano, estou reproduzindo aqui uma pseudo-conversa que teria havido entre Textor e os dirigentes da época no Vasco, antes desse cara aí, o Textor, investir no Botafogo, né? Seria uma boa. Eu sempre fui contra a venda, mas entre vender para 777 e ter vendido para o John Textor, né? Olha a diferença que perdura até hoje, né? Botafogo aí colhendo frutos, né? Pelo menos não tendo a sua dívida aumentada, arrecadando bem, é uma boa grana que esses caras vão receber agora indo ao Mundial, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Ano passado recebeu valores importantes do Brasileirão e da Libertadores, né? Copa do Brasil, não lembro até que fase foi, acho que não foi até grande coisa, né? E usando aqui a expressão do meu filho, né, o maior, que fala: o mundo não é um morango, é isso aí. O Vasco deu azar, né? Fomos capitaneados, né, cooptados pelo Salgado e companhia, né? Pela essa facção aí do Salgado e companhia, que vendeu sem qualquer tipo de concorrência que a lei da SAF exige, né? Transformou-se em SAF, faz uma concorrência aí para ver quem dá mais, tenha mais de um suposto comprador, né, investidor, mas não. Já falei aqui outras vezes, foi uma venda casada, né? Uma compra casada da 77, que é com relação ao Vasco, que emprestou 70 milhões antes do Vasco virar SAF e depois ela foi vendida diretamente pelo empréstimo ponte que foi feito, né? Pelo Salgado e companhia, que hoje ainda quer receber dinheiros, né? Falou que foi o melhor presidente de todos os tempos do Vasco, ainda quer receber aí do Vasco, né? Deixando o Vasco num perigoso, uma perigosa não aceitação dos credores, incluindo o Salgado, da recuperação judicial, com tendência a uma possível falência. Até falei sobre isso ontem, né? Salgado ameaçou o Vasco. Salgado ameaçou o Vasco dizendo: olha, eu com os meus credores vamos nos reunir em assembleia lá no Vasco e as coisas não vão ficar assim. Então, ele vendeu o Vasco, fez o que fez e agora está ameaçando quebrar o Vasco. Porque se ele levar os outros credores no bico para que não feche essa recuperação judicial aí, o caminho é a falência, né? E esses caras sabiam que o associativo não vai à falência, mas uma empresa vai. E transformaram o Vasco em empresa e foda-se, sabendo que um dia isso aí poderia acontecer, né, como está acontecendo, o que está salvando momentaneamente a recuperação judicial, que se for paga direitinho, interrompe-se isso, se não, tem a questão da recuperação judicial, vem a falência, sendo que ainda não houve aceitação total dos credores do plano da forma de pagamento que o Vasco quer pagar, o valor que o Vasco quer pagar aos credores, né? E o Salgado vem ameaçando aí o Vasco, os vascaínos, de levar o Vasco à falência, né? Durmam com esse barulho aí. Se gostou do meu vídeo aqui, se inscrevam, Vasco Análise, dá um like aí e até o próximo vídeo.